momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto vi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ouvintes, estamos com mais uma oportunidade que não se deve deixar passar por despercebida. Deus nunca chama o homem sem primeiro avisá-lo. Ele não manda o juízo sem primeiro dar uma oportunidade. Este programa, sem dúvida alguma, é uma oportunidade para mim, para todos nós, que Deus nos concede. Devemos aceitar assim. Devemos crer desta forma. Cada culto que você assiste, cada pregação que você ouve, cada hino que você escuta, é uma oportunidade que você tem. É Deus lhe concedendo uma chance. É Deus lhe convidando. É Deus advertindo, é Deus consolando, é Deus exortando, redarguindo. Depende muito da maneira que você recebe. É claro. Agora, nós estamos com uma mensagem muito tremenda, baseada em Isaías capítulo 6. O tema dessa mensagem é influência. E nós vimos aqui nesta citação bíblica, Isaías capítulo 6, que ele, Isaías, profeta de Deus, sofreu a influência de um grande homem, Uzias. E ele tinha aquele homem como tudo, como exemplo.
Mas aquele homem, ele não prostituiu, ele não matou, não roubou. Ele fez uma coisa que talvez foi a pior do que qualquer um desses pecados sociais como a sociedade religiosa classifica. Ele tentou ser sacerdote. Ele tentou oferecer sacrifício. Ele foi aconselhado a não fazê-lo, mas ele não quis ouvir. Ele não atentou. Nesta hora ele não foi humilde. Então ele ofereceu sacrifício, por isso ficou leproso e morreu. A sua ousadia de tentar ser ministro, sacerdote, oferecer sacrifício, o matou. Isso é uma coisa muito séria que todos deveriam pensar de uma maneira séria, como ela é. Então foi exatamente mediante esse acontecimento que Isaías descobriu a grande verdade que ele tinha iniquidade em si, em seus lábios. Oxalá todos os pregadores deparassem com essa glória que Isaías deparou-se. Pelo menos conversariam menos. Falariam menos da vida dos outros. Seriam menos maledicentes, ou talvez não seriam maledicentes. Seriam de poucas palavras, e por isso o que eles falassem iria acontecer como acontecia com os apóstolos. Mas a iniquidade está nos lábios, começando por doutrina. Uma doutrina falsa, antibíblica, que não tem sustentação apostólica, profética, é uma iniquidade nos lábios. Isaías atentou para isso ao ver a ordem dos céus. Mas, como sempre, nós intercalamos o nosso assunto com um hino. Fica comigo, Jesus. Porque aqui nessa letra desse hino também você pode encontrar isso que Isaías exclamou: eis-me aqui. Muito bem. Baseados na Escritura, nós não devemos tomar oportunidades funerais para ficar ponderando, pregando a vida daquela pessoa que partiu. A partida de um ser humano, de um ente querido, deveria ser um recado, recebida como um recado de Deus para os que ficaram. E não há lugar melhor do que este, disse Salomão, na casa que há o luto. Porque ali então poderá haver reflexão e lembrar que um dia você também vai, mais cedo ou mais tarde. Então, foi um método do profeta desta era, que nós adotamos também, de nunca ficar cogitando o destino de quem partiu, fazendo menção de suas obras, de coisa e aquilo, e tentando salvar a pessoa para consolar a família. Tudo isso é falta de convicção, falta de revelação. Quem tem luz, de 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 em diante, e outras tantas escrituras, como 2 Coríntios, final do capítulo 4, capítulo 5, não se embaraça com estas coisas. Morreu, acabou. Aqui para o mundo acabou.
Ou foi salvo ou foi perdido. Não tem meio do caminho, não. Ou foi para o inferno, para o Hades, como foi o rico, e Lázaro foi para o seio de Abraão. Ou foi para o paraíso, ou foi para o inferno. Não tem nada de meio de caminho, não. Assim ensina as Escrituras, porque o sacrifício de Jesus é suficiente para salvar o pecador aqui, enquanto ele pode se arrepender, ver a sua iniquidade e gritar por misericórdia. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Agora Jesus não o mandou para um suposto purgatório, nem tampouco para uma suposta reencarnação. Disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então nunca devemos tentar dizer a respeito da pessoa que tem partido, porque não há necessidade nenhuma de falar. E não resolve nada. Isto é, a vida que o homem tem, vive aqui, o homem ou a mulher, seja quem possa ser, tem vivido como pessoa, falará mais alto para a congregação do que qualquer coisa que a gente poderia dizer a respeito deles. É verdade ou não é? Então a gente nunca deve mudar suas opiniões. A gente nunca deve, inclusive, designar destinos de quem já partiu. Suas vidas falaram o que eles eram, e suas vidas afirmam taxativamente, claramente, para onde eles foram, onde eles estão após a morte. É a vida que viveu aqui. Você diz, bom, então, como faz? E aquele homem viveu roubando, matando, assaltando, e foi crucificado, e de lá foi para o paraíso. A Maria Madalena está salva, e o sumo sacerdote está perdido. Bom, diz as Escrituras que está. Seja Deus o único verdadeiro e todo homem mentiroso. Agora, o certo é que aqueles 2 ladrões crucificados ali simbolizam, de fato, 2 lados da humanidade. Isso você pode pregar com certeza, aceitar com convicção. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aquele que reconheceu, que teve a oportunidade de ver a sua iniquidade, reconhecer que era um pecador, que merecia aquele sofrimento, aquela morte, e que viu em Jesus Cristo aquele corpo esquelético, não foi um culto ecumênico que estava ali no altar de Caim, bonito, o quadro mais horrendo que já houve. Foi o culto de Abel e o culto de Deus. O culto de Deus foi no Calvário, um cordeiro. Os seus ossos podiam ser contados. Não haviam pedras de mármores. Não haviam nomes de eminentes cooperadores, doutores e governadores que ajudaram a construir aquele templo. Não. O culto mais horrendo, a maior vergonha, a vergonha da cruz para os que perecem, mas o poder de Deus para o ladrão que reconheceu e que pôde ver a sua iniquidade. Em outras palavras, ele fez a oração de Isaías: ai de mim, ai de mim. Ele viu naquele culto tão horrendo um homem derrotado, cuspido, fracassado, todo sujo de sangue, moscas assentando ali. Ele viu naquilo ali um rei. E vamos afirmar novamente, ele não estava diante de um espetáculo religioso, com luzes de cores na plataforma, ouvindo um coral de vozes de anjos, entre aspas. Não, ele não estava vendo isso. Ele não estava ouvindo isso. Ele estava ouvindo era gritos, maldições. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Mas ele viu e repreendeu seu companheiro, o maior pregador que já houve. Durante todos os séculos, desde o Calvário, não passou por nenhum seminário.
Ele disse assim: olha, rapaz, nós merecemos estar aqui. Olha que mensagem tremenda. Nós merecemos morrer do jeito que estamos aqui, mas ele não. Ele não. E balbuciando, naturalmente com espuma de sangue na boca, clamou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vamos repetir que Jesus não enviou para meios supostos. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é que é religião. Isso sim é que é cobertura. É a mesma lá do Éden. O cordeiro morreu para cobrir Adão e Eva. Isso sim é que é a verdadeira religião. Essa deve ser a sua, a minha, a nossa, pois ela é a única verdadeira que pode nos conduzir à vida eterna. Ela é o único caminho, ela é a única verdade, ela é a única vida. Não são todos os caminhos que levam a ela. Não, porque ela é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o seu fundador dessa religião, Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, Emanuel. Vamos ver onde ele tirou essa religião, de onde ele tirou essa igreja. Foi lá do Calvário, nasceu foi no Calvário. O cordeiro que foi imolado desde antes da fundação do mundo foi traspassado com a lança romana de credos e dogmas. A palavra tem sido traspassada. Mas quando eles traspassaram-no lá na cruz, saiu dele justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo, água, sangue e Espírito. Essa é a única verdadeira igreja. Não é tabernáculo da fé. Não é Assembleia de Deus, não é católica, não é batista, não é presbiteriana, não é nome algum registrado em cartório aqui mais novo, mais velho. Não é universal, coisa nenhuma. A única verdadeira igreja de Deus é a do ladrão crucificado. A única verdadeira igreja é a de Maria Madalena. É do pescador São Pedro, o analfabeto São Pedro. Agora ela é luz. É luz. É bom falar isto. Isso me atinge. Atinge a você também. Está além do nosso entendimento. Atinge a nossa alma. E Deus, através dela, te abençoa, te cura, te salva. Agora, em nome de Jesus Cristo. Amém.